longe, tão perto, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né? Na sala número 6, que agora a gente tem várias salas, até me atrapalho que a sala a gente está na sala número 6, conversando, né, um pouco sobre arte e cultura durante a pandemia. E a nossa convidada de hoje é a Ariane Lavezo, né? Ela é especialista em conservação e restauro e pintura e escultura do Museu de Arte Contemporânea da USP. Ela possui graduação em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, especialização em conservação e restauro de bens culturais pelo SECOR, UFMG, e o curso técnico de conservação e restauração de bens culturais pela FAOP. Desenvolveu projetos como conservadora restauradora em Minas Gerais e Goiás, e desde 2002 trabalha na coleção de escultura e tridimensionais do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, MAC-USP. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer te receber, mesmo distante, mas perto, né? Aqui em Pelotas. Hoje está um clima muito agradável, a gente está com 26 graus, atípico, assim, completamente diferente do nosso inverno normal, né? Então, Ariane, muito prazer e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Acho que vai ser uma tarde muito agradável. Eu que agradeço o convite, né? Tá. Vou desligar minha câmera para te ficar à vontade. Só dar um recadinho. As pessoas que estão acessando a sala pela primeira vez, daqui a pouco a gente coloca o link dos certificados. E quem já participou das outras salas, só coloca o seu nome nas notas compartilhadas em cima do nome dos usuários que aparecem aí na tela. Então, Ariane, qualquer coisa, estou aqui e apareço novamente. Tudo contigo. Um beijão. Obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, esse convite, fiquei muito feliz com o convite, né, e é muito bom a gente poder compartilhar, né, o que a gente foi aprendendo, que as pessoas compartilharam com a gente também, e tá encontrando vários amigos, né, que eu vejo que tem vários amigos aqui na sala, isso é muito gostoso. Agradecer muito você, Andréia, e a Universidade de Pelotas, né? Parabenizar vocês por esse projeto, que está sendo muito legal. Eu tenho participado de vários e divulgado também, porque está sendo bem interessante, vários colegas participando, muita gente trazendo trabalhos legais, né? Então, é muito bom para todo mundo, fazendo essa pandemia ser mais leve, né? Estamos aqui aproveitando esse tempo para crescer um pouco mais em conhecimento, isso é muito bom. Bom, começando um pouquinho aqui, a André já me apresentou, né, já falou um pouco sobre meu histórico, né, de informação, e eu trouxe aqui algumas coisas, até pensando no público diferenciado, né, que tem nessas apresentações, nas salas, então, assim, não vou ficar nas minúcias de técnicas de restauro, mas, assim, eu queria mostrar um pouquinho sobre como que funciona, né, o nosso trabalho de restauração de arte contemporânea em museus, né? Porque também tem essas diferenças, né? No museu a gente tem um trabalho um pouco diferente do que todo mundo imagina do restauro em si, né? Então, eu trouxe aqui alguns casos para mostrar para vocês e passei um pouquinho da minha experiência. Vamos lá. Enfim, para começar a falar, né, sobre a restauração no museu, eu acho que é bom a gente colocar um pouco o que faz o restaurador no museu, né? O conservador restaurador, que a gente nosso trabalho não fica restrito só à restauração, né? O trabalho prático de recuperar, né, a coleção. A gente trabalha em várias etapas da obra dentro da coleção, né? Desde a entrada da incorporação, né? E até a exibição, que é o que todo mundo acaba participando, né? E, enfim, todo mundo também, isso é bom colocar, a participação de vários colegas dentro da instituição, em todas as etapas, né? Cada horário, cada vez entra um colaborando, e sem a participação de todo mundo, as coisas não acontecem mesmo. Então, nosso trabalho é sempre bem integrado, isso é importante. Enfim, a gente trabalha, como coloca aí, na incorporação das obras, né? Então, quando a obra entra no museu, a gente dá orientações sobre acondicionamento, sobre a conservação da obra, tem algumas orientações sobre os materiais, né, informações sobre guarda. Então, participamos bastante nessa etapa. E pegamos também, quando entra na coleção, a gente faz os laudos, que são os nossos registros iniciais da entrada da obra na coleção, que é a nossa base de monitoramento, né, de controle dessas obras dentro do museu. Então,
Tem esse processo da incorporação, a documentação, né, que é uma coisa muito importante, isso é uma coisa que eu acho, pessoalmente, bem positivo na instituição, o fato de você ter uma documentação, e a gente se empenha bastante nisso, porque todos os registros são importantes para o histórico dessa obra, né, e para os futuros restauradores que virem, para pesquisadores, né, a gente, todo museu recebe muita participação de pesquisadores, né? A gente colabora bastante. E a gente está dentro da universidade, então a gente tem, inclusive, essa procura ainda maior por consultas, pesquisas, né? E acesso à coleção. Como eu falei, do acondicionamento, né? Então nós trabalhamos isso com a equipe de documentação para definir as melhores formas de acondicionar, espaço, etc. E o monitoramento da coleção, isso é uma coisa muito importante, porque a gente está monitorando não o que está só o que está em exposição, mas também o que está guardado, né? Então, assim, imagina, nós temos uma coleção lá no museu de cerca de 10 mil obras, e somos em 4 restauradoras, né? Então, temos bastante trabalho, muitas coisas para monitorar. Então, isso também é importante, um planejamento da equipe, né? Para a gente conseguir dar conta dessa demanda toda. Tem a questão das exposições, que a gente trabalha também bastante, tanto as exposições internas, e como externas, porque o museu também colabora com muitas exposições emprestando obras, né? Então, nas exposições, a gente faz análise da obra para ver se ela tem condições de estar participando, passa orientações sobre embalagem, transporte, indicamos a necessidade ou não de uma intervenção, de um restauro, realizamos esses tratamentos, às vezes até uma preparação da obra para a exposição, né? Porque o acervo de arte contemporânea também tem isso. Ele é bem diversificado, existem obras com necessidades diversas, né? Então, tem peças que a gente tem que preparar elas para poder montar uma obra numa exposição. E também, como eu coloco aí, projetos de pesquisa, também a gente trabalha, não só projetos que a gente desenvolve, né, da equipe, projetos internos, como também com outros pesquisadores de outras universidades, dentro da universidade, outras instituições, né? Pesquisas não só sobre restauração, mas também sobre a história da arte. Então, tem uma atividade bem extensa nessa área também, né? Seguindo aqui, né? Outra questão que eu achei bom a gente colocar são algumas questões da conservação e restauração, né? E o tratamento da obra de arte contemporânea, né? Porque existem vários aspectos que são comuns, né? Como alguns que eu já coloco aqui desde o início, que é a questão do dano, né? Não existe uma restauração, uma conservação sem existir um dano ou uma ameaça, né? Um risco de danos. Então, nossos trabalhos, eles estão sempre ligados a uma necessidade, não se faz uma restauração sem ter um dano ou um risco qualquer para a obra. Uma outra questão que é muito abordada na conservação, né, na restauração, é a questão da reversibilidade, que para quem não é da área talvez não conheça esse termo, mas a gente busca sempre trabalhar com materiais e qualquer intervenção que a gente faça na obra, ela tem que ser possível de removê-la, né, de revertê-la. Só que na arte contemporânea, em alguns casos, a gente não tem como fazer isso. Existem alguns tratamentos da própria obra mesmo, que demanda, às vezes, uma substituição de peças ou uma adaptação para ela ser exposta, né? E tem casos que não é possível reverter. Então, isso é uma coisa que tem que se ponderar muito, né? E nessa questão é importante a colaboração, a troca com outros colegas da área, né? Outros profissionais também, para a gente definir melhor esses critérios de intervenção, de forma a estar sempre preservando, respeitando a obra, né, no seu aspecto original, na sua proposta inicial do artista, né? E nisso também a participação do artista é uma coisa, um diferencial que a gente tem na questão da arte contemporânea, né? Porque muitos artistas estão vivos, então a gente também consegue desenvolver alguns trabalhos juntos, discutir algumas questões. Já aconteceu alguns casos da gente buscar eles para adaptar, para ajustar as peças, ou às vezes até para participar da restauração, né, como alguns casos que eu vou mencionar logo adiante. Então, isso é uma coisa interessante para a gente. Um outro aspecto, que é um grande desafio para nós, é a questão dos materiais e as intervenções, né, que não são convencionais. Então, os materiais usados pelos artistas,
não seguem, né, uma tradição artística, né, materiais comumente que são utilizados tradicionalmente. Então, às vezes, a gente tem que descobrir ali, analisar, conhecer aquele material. Às vezes, eles misturam muitos materiais na hora de produzir uma obra, então, e eles reagem entre si. Isso, então, é importante aí, entra a participação dos cientistas da conservação, que dão muita ajuda para a gente nessa hora, para entender o que tem, o que foi usado, como aquela peça, aquele material está se comportando, né? Inclusive, até tem um professor da UFPEL, o Tiago, que é um grande colaborador nosso. A gente faz muito trabalho junto, conversa muito e colabora bastante com a gente nesses casos. E os materiais também, eles têm uma característica, muita coisa industrializada, e nem sempre a gente conhece a composição desses materiais, né? Há uma tinta, às vezes você vai procurar pelo artista, ele diz que usou uma tinta a óleo, mas qual tinta a óleo? E mesmo que você pegue a tinta mesmo e olhe nas especificações técnicas, nem sempre você tem ali tudo detalhado, os materiais que foram usados. Então, mais uma pesquisa, uma análise, é um desafio para a gente, né? E as intervenções também não são convencionais em alguns casos. Então, a gente demanda, às vezes, uma estrutura que um ateliê comum não estaria equipado, às vezes a gente precisa contratar auxílio de empresas, etc., para desenvolver alguns tratamentos. E, de novo, como eu coloco aqui, a colaboração de profissionais de diversas áreas, isso é muito importante para a gente, né? Todo mundo está dando a sua contribuição, tem casos que nem uma das obras que eu vou apresentar aí, tinha um projeto de um artista, mas você teve que dialogar com o serralheiro para estar chegando numa estrutura que vai ser viável, que vai proporcionar o que a gente precisa. Isso é uma questão interessante, eu acho, porque o fato de você procurar, às vezes a gente tem uma certa resistência, um receio de procurar profissionais de outras áreas, e eu, pessoalmente, vejo vários colegas também que relatam a mesma situação, a gente é sempre muito bem recebido quando a gente busca essa ajuda. Isso é uma coisa que eu acho válido a gente colocar aqui, né? Porque, às vezes, a gente não sabe onde buscar, os restauradores também não conhecem, e você tem essa opção de procurar. A gente já buscou muito a equipe de IPT, lá na USP, na Poli, na Química, no Instituto de Energia e Ambiente, e todos foram muito receptivos, gostaram, né? E é interessante para os dois lados, a gente acaba aprendendo muito com eles sobre outras áreas, e eles também aprendem com a gente, eles ficam muito interessados em conhecer nossa área de atuação, isso é muito gostoso. It was called the Blue Core, but the release figures were... Aqui eu vou apresentar um caso, né, um exemplo aqui de uma obra, até falando um pouco sobre essas questões. Essa é uma obra que até tem uma relação interessante com ela, porque foi uma obra que foi meu concurso de seleção no MAC, essa era uma das obras do concurso. E essa obra é da artista Nina Moraes, né, ela chama Infância, é uma obra recente, ela é de 1990, e ela é feita como, é um recipiente de vidro, né, essas travessas de refeição mesmo, de vidro, e dentro dele tem vários objetos de plástico e um gel. Então, essa era a obra, né? Os objetos de plástico, inclusive, são brinquedos, coisas de criança. E o que aconteceu? Esse material sofreu uma alteração, esse gel. Então, aqui na próxima foto dá para ver a cor dele, né? Aquele gel, aquela coisa transparente, ela começou a ficar com um tom meio marrom, não tinha mais aquela consistência do gel, ficou uma coisa mais líquida, e, enfim, alterou, e a gente vamos recorrer à artista, vamos procurar por ela, e isso coincidiu, inclusive, com uma exposição que o MAC fez em 2011 até 2013, que chamava MAC em Obras, onde a gente trouxe alguns artistas, restauradores, pesquisadores, curadores, para a gente discutir sobre alguns casos complexos de restauração de obras, né, às vezes de documentação também. E entrei em contato com a artista e ela já se propôs a vir participar e a gente intervir na obra e tínhamos definido até um tratamento. E quando ela foi ao museu ver a obra, ela se encantou com esse aspecto, ela achou interessante essa questão da infância, a questão dessa mudança, e, enfim, mudou tudo, né? Na verdade, a restauração, a intervenção prática não aconteceu porque ela mudou, e isso é claro. Essas decisões, eu acho que é bom deixar aqui bem claro, que não são decididas assim, só o artista definiu com o restaurador, não. Essas questões são apresentadas dentro do museu, né, para os docentes, os pesquisadores, e são discutidas antes da gente definir, né, de bater o martelo.
Então, novamente, a participação de todos é bem importante. Nesse caso, então, nós não, acabamos não fazendo nada, mas também está muito bem documentado, tem esses vídeos, essas entrevistas, essas conversas que aconteceram, né, do museu, que é importante para as próximas gerações e para a gente conhecer melhor as pesquisas sobre a obra. Um outro caso que eu vou apresentar aqui é uma obra que, inclusive, muita gente conhece, né, que está no circuito da arte contemporânea, conhece essas obras desse período produzidas pelo Nuno Ramos, que é de 1988, essa obra, e ele usa vários materiais, né, como está descrito aí, vaselina, metal, parafina, cera, breu, tem tecido, e tudo isso é fixo numa peça de madeira. Enfim, esse material, ele está sempre em processo, não seca, ele é mole, e a gente tem que manter a peça num ambiente com uma climatização equilibrada, porque se esquenta muito, ela começa a desmanchar. E, enfim, a gente se vê com as mãos atadas, por um lado, nessa obra, porque até é parte do processo dela, essa mudança, o artista mesmo conta vários relatos de contato com ele, a peça começa a cair, ele fala, não, fica tranquilo, ele é assim mesmo, volta, devolve para o lugar. Então, às vezes, até o nosso trabalho, às vezes, é meio limitado, mas é importante esse contato para a gente se sentir seguro, né, de que está tudo dentro da proposta do artista mesmo, não estamos cometendo nenhuma falha, nenhuma negligência. Esse aqui é um outro caso de uma obra, que aí já é uma pintura, mas é uma pintura que também não é convencional, é uma pintura sobre uma peça de metal. E o que aconteceu é que ela teve esse craquelê, né? Abriu essas fendas na pintura, que você vê no fundo o metal, né? E aí é uma questão que a gente já discutiu muito, não fizemos nenhuma intervenção ainda, e até consultando a documentação, o próprio artista, quando ele era vivo, teve contato com a obra, ele também não mencionou nenhuma intervenção que deveria ser feita. E são coisas que a gente discute muito entre os colegas, né? Até tem uma colega que está fazendo, uma professora da UFMG, que resolveu incluir essa obra na tese dela de doutorado. Então, esse caso vai ser até mais discutido a respeito. Porque a intervenção, para a gente fazer a reintegração, né, que seria o retoque, que a gente chama das fendas, ela também não devolveria todo o aspecto original da obra, porque a obra ela teria uma superfície muito homogênea, né, muito plana, lisa, e não essas craquelês, eles são visíveis, mesmo se fizer uma reintegração, ela não vai ficar, vai acabar ficando aparente, né? Então, é uma questão a ser discutida. Por enquanto, não fizemos nada, a gente faz a conservação, monitora, esses craquelês não aumentam, eles estão estabilizados, mas são coisas para a gente estar discutindo ainda e definindo até o que fazer, né? E se fazer também, isso é importante, né? Às vezes a decisão é não fazer nada. E a gente tem que controlar e aceitar isso. Não podemos, né? Temos que aceitar que em alguns casos a gente não tem como fazer mais nada. Agora eu vou até apresentar um outro caso, que aí já vai apresentar um tratamento de restauração mesmo, de uma obra da coleção. Eu escolhi até esse caso porque eu achei que ele assim, envolve várias áreas, né, da obra na coleção e traz muitas informações interessantes, desde a documentação, quanto o tratamento, esse trabalho com o artista, né, e essas técnicas não convencionais. Essa obra é uma obra de uma artista chamada Ulla Sambolek, chama Deep Sleep. Ela foi feita em 1985 para a participação da Bienal de São Paulo. A artista foi convidada para vir apresentar a obra dela nesse projeto e ela executou aqui no Brasil, na Bienal mesmo, essa obra. Ela veio um período antes e ficou realizando as peças aqui no Brasil. A seleção, inclusive, foi pelo curador Peter Chaves, e até interessante que ele tem uma participação, inclusive, nesse retorno da artista, quando ela voltou ao Brasil e a gente fez a restauração, que ele teve presente, ele, inclusive, colaborou com ela, ajudou a vinda dela aqui no Brasil, para São Paulo, para a gente fazer o trabalho, foi muito bom isso. E, enfim, aí a foto da obra, né, acima nela na exposição, e abaixo tem outras duas fotos pequenas, essas fotos foram encaminhadas pela artista, ela que me mandou, nesses dias, até para a gente colocar na apresentação das outras obras que participavam junto. Dessas 3 obras, somente a obra que foi doada ao MAC que sobreviveu.
porque estava dentro da coleção, como a artista também não teve como levar, ela ficou aqui, e, enfim, hoje não tem registro de onde elas estão, essas outras duas obras. A artista acredita que foram destruídas, inclusive. Todas essas obras, aí com relação ao material, né, que eu coloco aí, o que ela tem? Metal, tem jornal, gesso, juta, tem a crina de cavalo, tem betume, enfim, vários materiais que ela usou para fazer essas peças, né? E ela coloca para a gente que essa seleção dos materiais também é porque ela queria um aspecto ao mesmo tempo grande, né? Uma superfície, uma massa grande. Ela também queria uma superfície macia, uma coisa quente, então tem a questão da cor dos materiais. Essa foto, então, como eu disse, ela veio em 2016, quando a gente teve um novo contato com o artista. O que a gente tinha, a obra estava assim na coleção, quando eu entrei, inclusive, né, no museu, dessa forma. E se acreditava que era esse o formato dela, porque a gente não tinha também registros, né, naquele período, 85, não se tinha câmeras digitais, que a gente tirava 1000 fotos, como a gente tira hoje, tem muitos registros, né? Então, a questão da documentação também das coisas é fragmentada, né? E, então, a informação que a gente tinha é que a obra era assim, ela estava até no catálogo, nessa posição, e nesse contato com o artista, o que aconteceu? Ela estava vindo ao Brasil em 2015, no final de 2015 ela entrou em contato com a gente, porque em 2016, no início do ano, ela viria para uma exposição no Rio de Janeiro, e queria saber sobre as obras. E aí enviamos para ela a foto, e ela se dispôs de ter interesse em colaborar com a restauração, tudo. E quando a gente mandou a foto, é que ela falou para a gente que a foto estava errada, que não era essa a posição dela, que a posição era outra. E aí encaminhou para nós as fotos de quando ela foi exposta e tudo mais. E o fato dela não estar na posição correta contribuiu um tanto também para o dano, né, que ela tem. Se observar na parte inferior, você vê uma grande perda, né, da peça. Porque justamente ela não tinha estrutura para estar apoiada nesse ponto, né? Essa daí era uma lateral da obra, então ela ficou numa posição errada. E o que a gente tem de relato dentro da instituição até é que a obra foi transportada, quando ela entrou para o museu, ela veio nessa posição. Então, se entendia que era essa a forma dela, né? Enfim, com esse contato a gente entendeu como que era o correto formato de exposição da obra e começamos as tratativas com o artista para a gente providenciar essa restauração. E aí tem alguns desafios, né? Porque um dos primeiros desafios era a questão dos materiais, né? Porque são materiais diversos, a gente não conhece, eu pelo menos não conhecia piche, betume, esse material, não entendia muito bem como ele funcionava. E a questão até de idioma, a gente trocando um e-mail com a artista, ela é da Eslovênia, né? Então tem essa questão do idioma, e a gente se comunicava em inglês, mas às vezes alguns termos faltava a palavra, às vezes tinha algumas dúvidas. Tinha alguns materiais que a gente não conseguia entender o que ela estava querendo para a gente buscar. E até mesmo a questão do betume, e fui procurar empresas, né, onde produzia piche, onde a gente poderia encontrar esse betume para comprar e para ter material para ela trabalhar. E aí começam as surpresas, que o betume, ele vende de caminhão, a gente fala, nós precisamos de uma lata, uma quantidade pequena. E as empresas foram muito atenciosas e foi muito boa a participação deles, alguma empresa pediu amostra, fez análise, passou para a gente a especificação de qual seria o tipo do betume a ser usado nesse caso. Teve uma outra empresa que forneceu para a gente o material, e aí tinha um material que era um filler que ela falava, e a gente não conhecia, não entendia o que era isso, e aí nesse contato eles ajudaram a gente a entender que é um material que é misturado no betume para dar consistência que você precisa, né, para usar ele. Eles usam tanto esse filler quanto para o asfalto, por exemplo, eles usam aqueles cascalhos, né, brita, no caso dessa obra, a artista usou areia, que são os materiais que ela misturava para ter a consistência para fazer a aplicação. Além da questão dos materiais, também de lugar, né, para trabalhar nessa peça, nossa ateliê era na cidade universitária e essa obra estava no Ibirapuera. Então, a gente precisou adaptar um lugar ali no prédio do Ibirapuera, que era o prédio da Bienal, que a gente ocupava espaço lá. Como não tínhamos um ateliê,
a gente pegou emprestado dos colegas da Arte e Educação o ateliê que eles usavam antigamente para fazer atividades com os alunos, né, com o público, e adaptamos um ateliê ali. E fora que tinha outras questões de prazo e procedimento burocrático, né, e de compras da universidade, de toda a estrutura pública mesmo, né, não é tão simples assim, então não teria prazo para comprar, então conseguimos aí, todo mundo se envolveu, teve os colegas que foram pedir, a minha colega do restauro de papel foi pedir para o outro pessoal de outras instituições, material emprestado, cada um foi buscando de um lado, compramos equipamentos, coisas para a gente conseguir executar a obra. Foi uma batalha, mas foi muito boa, valeu a batalha. E aqui, então, estou trazendo algumas imagens sobre o estado de conservação, alguns dados, né? Além daquela grande perda que a gente estava vendo, tem essas questões. Aqui é uma foto, não sei se dá para ver muito bem, né? Ela tinha alguns pontos de impacto, então tinha ruptura, né, da superfície. Aqui tem outro detalhe, muito craquelê, né? Você vê craquelê em várias áreas, né, do betume. Tem também uma alteração da cor, porque o betume geralmente ele é preto, então tinha alguns lugares que eles estavam meio com um tom meio marrom, até por causa da poeira, né? E que deposita, e mesmo que se limpe, algumas coisas vão impregnando, vai ficando difícil de remover. E na outra foto ali que tem um pouco do cabelo, né? Então, inclusive, ali a gente tinha muito problema ali no Ibirapuera por causa de insetos, né? A gente estava dentro do parque. E, então, às vezes tinha insetos. Então, dentro dessa crina tinha alguns pequenos insetos, a gente já tinha limpado, não conseguia tirar. E são coisas que foram agregando à obra, né? Enfim. Aí aqui tem a outra foto, aqui já começa uma parte do processo do trabalho, né? Que aí a gente começa o deslocamento. Então, a gente teve que colocar a peça na posição dela, e aí a gente teve maior noção, né, da dimensão da perda, do que fazer, e discutimos juntos. Essa daí na foto é a artista Duba, que muito atenciosa, uma gracinha de pessoa, foi muito bom participar, trabalhar junto com ela, foi bem interessante esse trabalho. E aí a gente discutiu, né, sobre o que fazer. Como dá para observar, essa peça ela tem essa estrutura de metal, né, que eram vergalhões, inclusive eles estavam em pontos de corrosão, e isso não era possível fazer o tratamento, não tínhamos nem estrutura, nem condições de fazer na hora. E dentro ela encheu de jornal, por cima ela foi cobrindo com essa juta, com gesso, e por fim vem o betume, né? Então, aqui a gente estava transportando ela, tivemos que colocar sobre uma placa de madeira para transportar ela, muito pesada a obra. E aqui a gente já começando o trabalho, né? Então, aí no ateliê nosso improvisado, foi feito primeiro esse preenchimento do jornal, né? Ela preencheu todas as áreas de perda, porque a gente tinha muita perda do jornal, porque o jornal antigo também já estava, né, bem degradado. Foi feita todo o preenchimento e em cima desse jornal, aí vieram as faixas, que a gente cortou faixas de juta, e ela fez uma preparação com gesso, cola, pigmento preto, e a gente misturou isso e passava as faixas e vinha colocando essas faixas de betume, de juta, sobre o jornal, para ir preenchendo as áreas de perda. Isso era bem complicado, todo mundo de luva, né, como você vê lá na foto, porque isso deixava a gente com a mão suja. É até muito interessante isso, porque todo mundo tem uma imagem do restaurador que fica bonitinho, sentado numa cadeirinha, com cavalete, com pincelzinho, e em alguns casos nossa realidade é bem diferente. Nesse caso aí foi bem diferente mesmo. Aqui já é um outro caso, né, uma outra foto de como elas vinham sendo colocadas essas faixas. Elas vinham sendo intercaladas e cruzadas para dar mais resistência. E depois a gente tem a questão do prazo, né? A gente tinha um prazo muito curto, porque ela ficou aqui uns 10 dias e ela tinha que ir para o Rio de Janeiro, que tinha outra exposição lá. E aí tinha o processo da secagem, porque o betume, ele precisava ele só poderia ser colocado sobre uma superfície bem seca, porque senão ele não dava aderência e ele ia começar a craquelar e ia desprender novamente. E aí a gente teve que contar fazer com a criatividade. Então, foi um mutirão também de trazer ventilador de casa, aquecedor, tudo para tentar acelerar esse processo de secagem, deixar a luz acesa para ir
acelerando essa secagem para a gente dar continuidade no trabalho, né? Aqui já é uma foto dela, já com depois a juta, né? De colocar essa juta, e antes de começar a aplicar o betume. Aí, não sei se dá para ver do lado esquerdo, né? Tem ali uma areia, que a gente precisou pôr areia, e compra areia vem molhada, então precisamos secar a areia, então tá tudo material espalhado ali para a gente preparar o betume. E aqui o processo, né? Então, como eu disse, teve uns momentos divertidos, né? E os desafios. O betume a gente ganhou, ele colocou todo numa panela. E aí o que acontece? Para tirar, a gente tinha um aquecedor, um fogareiro elétrico pequeno, e para aquecer tudo, a gente não teria condições, e até teria que preparar. Então, a gente precisava partir, diminuir esse betume. Até um colega nosso foi lá para cortar o betume, para ajudar a gente, só que não conseguia tirar dentro da panela. E a gente começou a tentar virar. E aí foi a nossa brincadeira, né? Que tivemos que virar a panela para ela vir cair no betume, para sair de dentro, para a gente conseguir quebrar em pedaços menores, para conseguir fazer a preparação. Dá para ver aquela foto, ela era uma pessoa muito divertida, uma pessoa bem agradável. Apesar do trabalho ser cansativo, foi bem divertido. E aqui já é a Duba preparando o betume, né? Então, pegava a panela, ela punha o betume, colocava areia e esse material, que era o filler, né? Misturava até conseguir uma consistência. E aí ela vinha com a espátula aplicando sobre a escultura, né? O betume. E além, depois dela aplicar, tinha um processo que aí eu colaborava com ela, que era o quê? Esse betume, eu tinha que vir com essa luva, né, porque era um material muito quente, inclusive a gente tinha que ter muito cuidado por causa da temperatura, muito quente, né, o betume. Então, punha essa luva de couro e vinha com o filler batendo em cima para vir dando a forma que ela não queria que tivesse nenhuma ponta, ela tinha que ficar um aspecto meio abaixado, meio amassado. Então, ela vinha aplicando o betume e eu vinha batendo o filler em cima. A gente faz até os exercícios de vez em quando nessas horas. E aí, depois de fazer essa aplicação toda do betume, com o filler, aí o que acontecia? Não sei se dá para ver muito bem, ela ficava com o aspecto mais esbranquiçado. Então, quando acabava essa parte, a gente veio passando o betume líquido para homogeneizar o aspecto dela, para ela ficar toda preta, né? Aí aqui tem uma outra foto, um outro detalhe da Duba trabalhando, ela fazendo a questão da crina. O que aconteceu? Ela tirou aquela parte, uns pedaços que estavam bem fragmentados, rompidos, e tinha muitos daqueles insetinhos, uma sujeira, ela arrancou, e aí ela está fixando os pedaços, e isso, inclusive, é uma questão que a gente ainda quer continuar, que não deu para acabar essa parte, a gente não prevemos a necessidade da crina, então a gente quer que ela volte para a gente finalizar o trabalho, inclusive, porque a ideia é colocar, inclusive, mais crina nessa área, né? Mas com o que tinha, a gente conseguiu uma harmonia, né? Dar uma recuperada na obra, mas o ideal seria ter mais. Aqui tem uma outra foto depois da colocação, né? Dela fazer a questão com a crina, fixar toda ela. Aqui é uma foto depois que a gente conseguiu finalizar a aplicação do betume, inclusive tem uma colega junto que não é da área de restauro, ela é pesquisadora do museu, e como ela trabalhava ali no Ibirapuera, foi uma grande ajuda, nossa, deu uma grande ajuda para a gente, a Vera. Ela trabalhou muito com a gente, e ela é uma boa fotógrafa, inclusive agradeço as fotos à Vera, que ela que fez as fotos para a gente, para registrar todo o trabalho, que ela conhece, né, entende de fotografia, fotógrafa, e pôde colaborar com a gente. Ela também acabou pondo a mão na massa, ajudando um pouquinho a gente, tanto que a gente deu até um aventalzinho para ela proteger a roupa. E, enfim, acabando essa parte, o que acontece? O material, como tinha acontecido anteriormente, ele é muito sujeito à aderência da poeira, né? Então, o que a gente esse um papel que ele não tem aderência, é um papel bem interessante esse papel que a gente tem lá no museu, que ele não gruda. É tipo, parece um pouco siliconado, mas ele não é um papel siliconado. A gente usou esse papel para cobrir toda a obra, para proteger ela, porque senão, conforme a poeira ia, ainda mais que o betume ainda estava um pouco mole, ele podia ir aderir muita sujeira, ia alterar muito ela. Então, a gente passou esse papel, toda a obra, e aqui ela embalada com papel, e por fim,
a gente usou o filme de PVC, esses filmes, né, esses Magipack, esses filmes que a gente usa na cozinha, que até foi uma coisa bem interessante, isso que foi uma sugestão que na hora que a gente estava definindo como cobrir, como embalar, a gente viu que o papel só não ia ser suficiente, e aí a Duba até sugeriu, e foi uma boa ideia, e até a dica foi interessante que a gente usou até em outros casos, até que esse filme ele não gruda tanto, então ele permitia a gente embalar algumas coisas, protege da poeira, né, e não estava causando dano nenhum para a obra. Foi uma foto da gente depois de coberta a obra, já protegida. E ainda ela está sobre essa placa de madeira, né? Aí que vem uma outra questão, que era com relação à base, que em um outro momento houve um contato com o artista, até pedindo para ela colocar uma base, e no início ela rejeitava muito a questão de colocar sobre base, ela queria muita obra direto no chão, que ela falava que a intenção dela era que tivesse essa massa grande e pesada, né, como coloca aí, tocando no chão em pequenos pontos. Tanto que ela pôs, né, na parte inferior, tem uma ponta ali que seria para dar um apoio e dar um equilíbrio para a obra. Só que aí nessa conversa ela mesma avaliou que não era eficiente, né? Pelo peso da obra, se ela não ficasse sobre uma base, uma coisa mais ou menos fixa, permanente, ela ia acabar danificando, porque o material, a área externa é mais frágil, né? E a peça é muito pesada. Então, nessas conversas, ela veio e sugeriu fazer uma base. E ela mandou para a gente o projeto, inclusive, que ela sugeria de base, pensando em rodinhas, né? Então, eu até coloquei os desenhos que ela mandou para a gente, como ela sugeria que fosse feita essa base, com as rodinhas, para a gente poder deslocar a obra sem ter que removê-la dali e preservar melhor. E, enfim, essa sugestão também, como também altera, de uma certa forma, a forma de exibição da obra, né? Essas questões também foram discutidas dentro do museu, com docentes, né, com outros colegas, e, enfim, então foi aprovada essa proposta e o museu mandou fazer essa base. Pelo prazo que a gente teve para fazer a contratação, etc., não foi possível a gente concluir essa base em tempo de instalar a obra com a presença da artista. Isso foi uma pena, então é mais uma das coisas que a gente também quer que ela retorne para a gente finalizar, né? Às vezes ver se consegue estabilizar melhor, finalizar a questão da crina, né? Que precisaria colocar ali. Aqui é uma foto da base, né? Da oficina onde eu fui lá para ver, porque nas discussões também sobre o que material usar, porque inicialmente ela queria usar madeira. E aí a gente colocou a questão da resistência da madeira para a peça, que era bem pesada, né? A base teria que ser. E o risco de inseto, né? Isso é uma coisa que a gente fica sempre muito preocupada com a madeira por causa de infestação. E aí ela gostou, ela veio sugerindo a ideia de usar pallets, porque no início ela queria pallets de madeira, porque é uma coisa mais rústica, né? Mas aí a gente conversou e mostrou opções, ela escolheu os pallets de plástico. E usamos os pallets, aí foi contratado essa oficina para fazer a adaptação, né? Uma estrutura que é que nem ela falou, um carrinho com rodinhas, que é embutido na parte inferior da base para permitir essa movimentação dela. E teve essa questão, algumas coisas a gente teve que ir conversando com o serralheiro, com outros colegas. Tem um colega nosso também lá no museu, que ele trabalha na montagem, mas é um engenheiro, também dava dicas. Então, várias pessoas foram contribuindo nesse momento, né? E aqui ela, atualmente, né, a obra, ela está ainda coberta com esse material, porque ela não está em exibição, e ela está guardada na reserva, né? Então, ela tem essa base de pallet, que eram com 3 pallets, e a escultura está ali cobertinha. A gente não tirou justamente pela dificuldade por causa da questão da poeira, né? Então, a gente mantém ela dessa forma. Enfim, assim, eu espero que tenha mostrado um pouquinho do nosso trabalho, né, no museu, um pouquinho sobre a questão da restauração. É claro que tem muitos outros casos, muitas coisas interessantes para a gente conversar, e a gente está sempre aberto a isso, a gente gosta muito de compartilhar isso, meus colegas, a gente agradece até as colaborações, e, enfim, agradeço todo mundo pela atenção, novamente agradeço a Universidade de Pelotas, a Andréia pelo convite, e agradecer a todo mundo que participou aqui pela atenção nessa tarde, pela minha apresentação. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço, e em nome da Silvana também, foi ótimo, e ver esse trabalho, acho que para os nossos alunos sempre é muito interessante, né?
dinâmica de obras de arte contemporânea que é completamente diferente de uma arte tradicional, né? E esse contato com o artista que fez a obra, o artista ainda está vivo, né? Eu acho que dá muita discussão interessante. Então, muito obrigada por compartilhar conosco nessa tua experiência, assim, e foi muito legal. Vamos abrir, então, para nossas perguntas. O pessoal pode fazer as perguntas pelo nosso chat ou abrir os microfones, quem entrou na sala com o microfone aberto, ou se quiser voltar com o microfone aberto, facilita também. E deixa eu ver se tem algumas coisas lá para cima, que o chat fica andando e a gente vai perdendo as primeiras colocações. Nossa, depois vou mandar para a artista a nossa apresentação, viu? Aqui, por causa do horário, ela não conseguiu participar, mas ela ficou muito feliz. Sim, ela está sendo gravada e depois fica disponível no site, tão longe, tão perto, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. E ela leva uns diazinhos para carregar, porque ela é gravada no sistema e a gente tem que colocar no YouTube para poder compartilhar depois no site, né? Mas vai estar disponível para todo mundo poder. Quem não pôde assistir, pode assistir depois. Humberto tinha colocado alguma coisa, deixa eu ver se eu estou perdida aqui no chat. Todo mundo parabenizando, a gente tem muitos colegas aqui, né? Pois é, muito obrigada, gente. Tem a participação de todo mundo, todos eles contribuem com a gente, né? Todo mundo acaba trabalhando numa parte, num momento ou outro. Achei o Humberto aqui. Podem ampliar a tela para apresentar. Isso é a Silvana, pulei embaixo. No processo de decisão do que será realizado nas obras, quem é o agente que conduz a dinâmica? No processo de decisão da restauração? Seria isso. Olha, assim, quando são casos mais simples, somos nós, né, os restauradores mesmo, mas em casos assim mais complexos, acaba envolvendo os docentes do museu, né, os pesquisadores, alguns casos até o museu acha pertinente convidar pessoas de fora para contribuírem, né? Então, assim, é uma decisão conjunta, é difícil falar. Tem casos que o que predomina, o que é mais importante vai ser, de repente, uma definição de um historiador da arte, de um curador. Em muitos casos, somos nós que temos que falar sobre a obra, sobre a técnica, sobre os limites que a gente tem para fazer também a intervenção, né? E contamos, às vezes, com a colaboração dos colegas, dos químicos, dos físicos, que às vezes precisa, inclusive, desse suporte para a gente ter condições de decidir, né? Mas a gente procura decidir junto. Não, acho que é sempre uma decisão conjunta mesmo, né? Senão até o artista pode querer refazer outra obra, né? Acontece. Sim, também, né? Então, essas coisas, por isso que é importante esse trabalho coletivo, né? Assim, compartilhado, porque tem que se administrar isso também, né? Às vezes o que eles propõem, às vezes não é viável, às vezes para a realidade do museu não é possível, né? E tem que ter essa moderação, né? Nem só o que eles querem ou só o que a gente precisa, tem que ter um meio termo. Eu não sei se eu estou pulando muito rápido. Agora tem uma pergunta da Letícia. Ótima apresentação, Ariane, parabéns. O fato da obra ser embalada, ainda bem pegajosa, úmida, não poderá favorecer também uma alteração do material? Não, ela até que ficou bem estável. Quando ela sugeriu, a gente tinha um material lá, a gente foi fazendo teste, e isso a gente vem sempre acompanhando, tanto que, mesmo agora na pandemia, eu estou fazendo as inspeções e a gente fica sempre de olho para ver se não está tendo uma aderência do material, né, se não grudou, se ele pode sair, e se não tem alteração, mas ele não dá alteração, não. Ela fica bem estável. E até porque a artista, ela quer uma coisa meio um pouco opaca também, não é tão brilhante, né? Então, assim, a gente passou o betume final para buscar homogeneizar, porque tinha umas áreas muito opacas e outras que estavam, né, o betume novo, mais brilhante. Mas até ela falou, orientou a gente, se for necessário, ou usar o filler para dar uma amenizada no brilho, ou usar o betume para realçar um pouco, né? Para a gente dar uma equilibrada nessa questão do brilho. O Luiz Henrique diz, nada melhor do que um estudo de caso para exemplificar a complexidade dos procedimentos da conservação e restauração de uma arte contemporânea. E é muito complexo tudo que envolve, né? Ainda mais dentro de uma instituição pública, que a gente não tem muito acesso aos materiais, como tu falou, né? A logística de compras e coisas é bem mais trabalhoso, né? Tem que ter essa rede de contatos, né? De colegas. Porque às vezes é muito
difícil. E a gente acaba comprando material, às vezes até a gente compra o material para poder fazer o trabalho, né? Pelo menos aqui na UFPEL a gente acaba muitas vezes. Esse caso foi bem assim, né? Teve colaboração, teve muitas doações, né? Muita gente colaborou, porque justamente na última hora precisava comprar um soprador térmico para trabalhar em algumas áreas, e assim, o procedimento que a gente tem que seguir administrativo, então, né, tem várias etapas, não dá para você comprar de uma semana para outra, de uma hora para outra, né? Então, você vai lá na loja e compra e faz. E, assim, esse caso ainda não envolve tecnologias, né, ou materiais obsoletos, né? Que, assim, até pensei em outros casos que a gente tem lá, que é uma coisa interessante isso, né, na hora que a gente lida. Materiais que desapareceram, a gente tem obras com lâmpadas, que nem o Palatinic, e aí a gente fez até um estudo, conseguimos chegar numa situação com uma lâmpada incandescente, aí elas saíram de linha, então agora a gente vai ter que retomar para pensar no LED. Então são coisas assim, é motor de obra que para de funcionar, é material que não existe para reposição, porque tem muitas coisas que a gente conversa lá no museu, muito isso, né? Às vezes você fala assim, não, isso daqui pode ser substituído, depois a gente compra. Depois a gente compra, não é bem assim, porque às vezes o material já não tem mais no mercado. Então, assim, essa questão das informações, da gente documentar, isso é uma coisa até que é importante comentar, que hoje a gente tem até isso, né? Tem redes de informações, né? Que tem o INCA, que é uma rede grande com dados, que você tanto alimenta com intervenções que você fez, ou com relatos de artista, entrevistas, ou soluções de tratamentos, né? Que a gente tem esses recursos para a gente também procurando informações de como todo mundo está resolvendo, como a gente pode resolver o que o artista sugeriu, né? Registrar esse depoimento do artista, e até protocolos de como a gente registrar isso, né? Porque, assim, a gente vê na documentação do museu que existiu, sim, muito, pelos colegas que trabalharam antes, interesse até em registrar, né? Várias coisas, então, muitas informações a gente tem graças aos colegas que já buscaram, mas hoje a gente vê que existem documentos, protocolos, orientações bem mais práticas para a gente saber como conduzir nesses casos, né? Isso é muito bom. E vamos caminhando, tem muito trabalho pela frente. Não, eu penso que essa documentação na arte contemporânea, até de todos os materiais, a gente tem que começar a produzir também mais artigos da nossa área, publicar mais também. Existem publicações, mas a gente não publica muitas experiências também, né? A gente fica esperando, uma coisa muito legal vou fazer, né? Mas às vezes o dia a dia é tão importante para quem está começando saber se aquele material deu resultado ou não, né? Essas coisas a gente tem que vai mudando também a percepção do restaurador, né? Não é só aquele momento de fazer, porque a gente se empolga com o trabalho e acaba, vai fazendo e não registra, né? Então, na sala de aula eu fico dizendo, não, tem que fotografar passo a passo, e eles já querem, né, seguir adiante. Então, como é importante essa documentação, é fundamental mesmo, né? E aqui a Renata diz, Ariane, parabéns pela apresentação e pelo trabalho também. A alegria do trabalho bem feito transparece aqui. A Renata, do colega lá do museu, deve ser que, nossa, todo mundo acabou se envolvendo, mesmo ela sendo do papel e não estando, né, lidando direto com aquilo, todo mundo participa junto, né? E a gente fica vibrando uma com a outra, todo mundo lá, quando consegue, nos trabalhos que saem, as coisas que acontecem, isso é muito gostoso. Não tem apesar da equipe ser pequena, desculpa, que eu ia falar, apesar da nossa equipe ser pequena, né, somos em 4, 2 restauradoras para cuidar de papel e fotografia e 2 para pintura e escultura, mas ainda assim a gente se sente de uma certa forma privilegiada que temos mais colegas para conversar da mesma área, né? Então, vira e mexe, uma está trocando figurinha com a outra, isso é bom. É importante essa troca mesmo, né, dos colegas. Sim. Participar, envolver, porque a gente acaba sendo apaixonado pelo que a gente faz, né? Então, acho que a gente acaba contagiando também os colegas, que às vezes não são da área, mas a gente vai sendo... vai, né, se emocionando com aquilo e vai participando e as pessoas vão colaborando. Isso é muito legal, essa troca mesmo. E a gente tem vários colegas te parabenizando. Né? Que gostoso. Obrigada, gente. Parabéns. O pessoal que fez o curso conosco está em peso aqui. É verdade. O Raul. O Raul também tem uma pergunta aqui. Agora andou um pouquinho, deixa eu ver. Parabéns a todos pela organização, parabéns, Ariane. Gostaria de saber se você já pensou em alguma situação onde o artista impediu ou não concordou com o processo de restauro que deveria ser adotado pelo museu.
E como você lida com essa situação? Olha, não estou me lembrando muito de algum caso assim, agora de primeira, assim, não estou lembrando muito. Já aconteceu de casos assim, o artista não permitir que a gente contratasse alguém para fazer, né? Porque tem algumas peças que também não são feitas por nós, né? Tem hora que você tem que contratar uma pessoa que trabalha com metal, com solda, com uma coisa. E aí, tipo, não, tem que ser pelo meu ateliê. Existiram algumas coisas assim. Mas a gente, por sorte, não tivemos problemas ainda, não. Teve casos que aconteceram, assim, eu acho que a maior parte das situações a gente conseguiu uma situação bem tranquila para lidar. Existe o caso, assim, da gente levar questões de necessidades, ter resistência no início pelo artista. Teve uma obra que precisou fazer um ajuste dela porque ela não tinha estabilidade. Mas depois conversamos, colocamos e foi feito, então não tivemos problemas, se eu me lembro agora, não, até que foi tranquilo. A Tatiana pergunta: parabéns, Ariane. Este trabalho mostra como é importante a pesquisa, a documentação e contato com o artista, quando possível. E a Gilca, saudade da Gilca. Ariane, gostaria que você falasse um pouco sobre a importância da montagem ou remontagem da obra para o processo de documentação. Ah, sim. Nesse caso, até a documentação, ela não tem muita montagem e desmontagem dessa obra, né? Mas tem outros casos, a gente tem obras assim, que nem, eu estava falando no começo, eu comentei, o acervo nosso lá tem cerca de 10 mil obras, e tem obras, só que tem, assim, peças, eu não sabe nem dizer quantas, tem obra que tem 200 peças. Então, assim, isso e aí essa questão da documentação, justamente, nesse caso, para o restauro, eu acho que toda essa intervenção que a gente fez de ter o registro para uma futura recuperação, restauração da obra, é importante a gente ter tudo isso documentado, né? Porque tem um passo a passo aí. Mas nesses casos de obras que precisam de montagem, desmontagem, e justamente isso é uma vantagem que a gente também tem no museu, né? A gente trabalha uma equipe conjunta, a documentação e o pessoal da conservação trabalhando junto, porque você tem que desmembrar peças, entender como que aquilo é melhor, o desmontar ou não desmontar para guardar, como registrar aquilo, né? Então, tem algumas decisões que são importantes. Como você vai anotar? Às vezes tem casos que ela chega montada ali, o artista montou, as peças não têm dados, não tem nenhuma identificação de quem vai aonde. Então, você tem que fazer todo esse processo, e aí é muito importante isso, senão você não consegue montar. A Gilca até, ela foi uma das pessoas que consultou sobre a exposição que teve Marca em Obras. A Gilca esteve lá consultando até algumas obras, até para as aulas dela, foi bem legal. E alguns dos casos que a gente apresentou lá foram assim, tinha uma obra que a gente tinha os pedaços dela, os fragmentos, não tinha muita documentação sobre como ela era exposta, não tinha foto de como ela foi exposta, não tinha esquema de montagem, não tinha nada. E aí foi muito importante, por sorte o artista estava vivo, a gente conseguiu trazer ele, e assim, era um caso, uma das obras, inclusive, tipo, tinha uma televisão, que tipo, eu não lembro agora de que ano que era, acho que era da década de 90 a obra. E essa televisão não existia mais no museu, então teve todo esse processo, a gente não tinha esquema de montagem, não tinha nada, então foi uma oportunidade da gente fazer isso e cada vez vai se realçando mais essa importância desse trabalho conjunto da conservação, a documentação e não despreza nada. Hoje a gente com a câmera fotográfica digital, a gente poder ter registro, tira a foto que precisar, registra o máximo possível, porque a gente nunca sabe depois qual a informação que vai ser necessária, né? Mas isso é muito importante. Eu acho que o Roberto queria fazer uma pergunta. Roberto, liga o teu microfone. Eu acabei desligando, que começou a dar um ruído. Pode ligar para fazer a pergunta. Roberto é nosso colega da UFPEL, que trabalha com a arte contemporânea também. E aí eu sempre me lembro dele, que ele fez o doutorado conosco, né? Que era o... não, eu disse, não, André, mas agora faz uma pergunta. E aí eu sempre falava do vaso ruim do Nuno Ramos. Sim. Que é um estudo de caso dele, né? Acho que ele poderia colaborar. Sim. Olha, é verdade, seria ótimo. Ai, ai. Não, mas pode abrir o microfone, Roberto. Ele agora ficou envergonhado. Não, é uma brincadeira, porque todo mundo que com arte contemporânea, ainda ele trabalha com arte efêmera, né? Então, no departamento, a gente trabalhando com as questões da memória e tudo, e aí ficava
né, uma brincadeira, assim, que lá vem o Roberto com o vaso ruim. As brincadeiras. Tem essa questão também, né? Da peça das obras efêmeras, né? E aí, que nem a Gilca falou, a questão da documentação é fundamental, porque às vezes você tem que pegar peças que não estão ali, né? Você tem que compor a instalação, se você não tem os dados sobre, sei lá, se é uma planta que tem que compor aquela instalação, que planta, que detalhe, que aspecto você precisa, você não consegue recuperar, né, a ideia inicial do artista, isso é bem legal. Ele disse que está assistindo pelo celular, então ele não consegue... Acho que ele ficou intimidado. Mas a gente pode conversar em outras horas, viu, Roberta? A gente está sempre aberto, a gente adora receber, compartilhar, trocar conversa, né, informação com todo mundo, é sempre muito bom, né? Eu estou aqui embaixo da mesa, meu cachorro abriu a porta, meu cachorro entrou e eu estou aqui segurando o cachorro. Coisa que acontece, a gente trabalhando em casa, né? Mas eu me lembro que o Roberto fotografava a documentação muito aonde comprava vaselina para derramar no vaso, depois quebrava o vaso, tinha toda uma história, tinha documentação, né, desse material, a posição que deveriam ficar os vasos, tal. E acho que é bem interessante isso, porque a obra vai embora depois da exposição e aí tem que ser remontada também. É outras questões, né? Nós não vamos lá ficar colando os caquinhos do vaso que foi quebrado. Pois é. Nós ontem estávamos conversando, eu com as minhas colegas do Restauro as Meninas do Papel, a Regiane e a Renata, a gente estava conversando e relembrando, inclusive, uma situação que a gente passou, que foi uma exposição, não era obra da coleção, mas era uma obra que era uma tela, tinha um mel e folhas de ouro. Mel. E era essa a proposta. E a sala, espaço expositivo e a reserva era assim do lado. Então a gente ficou desesperada, né? Preocupadas. E aí fomos procurar Instituto Biológico, várias pessoas para dar orientação em como que a gente vai fazer, né? Para expor a obra e não ter problema para as outras, não ter problema com a reserva, tudo mais. E foi um trabalho interessante. E a gente estava comentando ontem que a gente falava assim, que nunca se imaginava, né, numa situação dessa, a gente ficou preocupando preocupada com a reserva, o inseto, aí conseguir os materiais, produtos para evitar que viria inseto e tudo mais. Só que a gente não contava que o mel ia começar a escorrer. E aí escorria, aí tinha um outro detalhe, que essa surpresa nossa foi essa. E aí, como que faz esse mel escorrendo? Tira, não tira, limpa, não limpa? Então, está sempre se deparando com situações novas que a gente não sabe como fazer e discutindo com os colegas para chegar num termo, né, mais coerente, uma solução boa. É incrível isso, dá muitas discussões, né? Sim. A gente está escrevendo, valeu, Ariane, creio que é um momento de montagem, é um teste quanto à eficácia da documentação e gera muitas vezes novas informações para a documentação. Vejo o documento como processo. Sim, que é bem isso, né? Que em alguns casos, quando a gente tem que remontar, que a gente vai ver que a documentação não era satisfatória, não era suficiente, já aconteceu muito isso também. Mas aí é a oportunidade da gente complementar, né? Então, tem essas coisas, tem casos de obras que a gente tem o esquema dela de montagem original e tem um complemento que foi feito pela equipe, né? E o pessoal faz muito bem feitinho, o pessoal da documentação, eles se envolvem bastante e procuram documentar da melhor forma mesmo essa parte, porque é a ferramenta nossa de trabalho, não só para a gente hoje, quanto para o futuro, né? Não dá para a gente contar com a memória, não. Agora, uma questão bem administrativa, assim, tá? O MAC é um museu universitário e ele tem uma verba própria ou ele está ligado a alguma... Aonde que ele está no organograma da universidade, assim? Só para a gente ter uma ideia de como funciona a estrutura administrativa. Então, hoje, né, atualmente, a universidade tem as unidades museus, tem os museus. Antes a gente não tinha, não era separado, era só unidades de ensino e a gente ficava tipo como unidades afins, unidades de integração, agora eu não lembro direito o termo que usava. Mas é uma unidade única, a gente tem uma verba própria. Só que, sim, para o pessoal da área, é uma loucura, né? As demandas do museu, os orçamentos que a gente tem. Então, a gente se depara frequentemente com limites, né? Tem casos de obras que são muito complexas para você fazer uma restauração, demanda um pregão, uma licitação, aí são valores altos. A gente está fazendo um projeto, porque como a gente transferiu o museu para o prédio que a gente está ocupando hoje, ali onde era o prédio do Detran antigamente, ali perto do Ibirapuera,
o espaço da cidade universitária tem algumas esculturas no jardim, né? Então, nós estamos trabalhando num projeto para fazer a adaptação do espaço, para transferir as esculturas, né, e instalá-las lá. E tem algumas que precisam de restauro, e aí a gente entra numa situação dessa, né, de ter que, de repente, alguém fazer uma captação de recurso, porque são valores altos, né, algumas coisas são bem complexas de se realizar em um orçamento pequeno. Não, é que os nossos museus aqui, eles estão ligados aos institutos, né? Não estão ligados a um órgão separado. Então, não tem verba nenhuma para os museus, né? Eles estão ligados aos institutos e aí tem que dividido a verba entre os departamentos, entre várias outras coisas, né, de consumo dos departamentos. Então, é uma maneira que a gente está estudando isso, como a gente pode, qual é a melhor forma de conseguir recursos para os museus universitários, né? Sim. Até porque está acontecendo tantos sinistros, né? E a gente não tem esses recursos. Então, está começando essa discussão, e eu acho que é bem importante, assim. Nós, como trabalhamos em museus universitários, né, também pensar nisso, né? E as demandas, né, são altas, né, que nem a gente mesmo. E você tem uma infraestrutura que é diferente das outras unidades, né, também tem isso, né. A verba das unidades é curta, né, tem que dividir com o museu, que tem umas demandas que são de alto custo também, que nem ar-condicionado que a gente tem. É uma coisa que, manutenção de tudo, montar uma exposição é muito cara, né, essas coisas não são baratas, realmente. E a equipe tem sido... quando se aposenta, tem sido reposto algumas pessoas? Como é que está, assim, a estrutura? Não, há muitos anos, já temos, olha, não sei te dizer quantos anos, mas tem bons anos que a USP já não contrata mais funcionário, há muito tempo não tem contratado funcionário. Então, assim, a gente já teve perda, assim, a equipe já reduziu um tanto por isso, que várias pessoas que saíram não foi reposta a vaga, né? Isso é um problema mesmo. Até que teve alguns colegas que a gente teve transferido de outras unidades, mas concurso faz muito tempo que não tem no museu. Não, mas é bom a gente começar a pensar nisso coletivamente. Sim. Até, né? A gente conseguir essas verbas dentro do próprio Ministério da Educação, né? Verbas para os museus universitários, né? Que seja uma coisa direcionada, assim. Vamos ver. Muita luta pela frente. Sim, tem essas dificuldades, né? Mas vamos lá, a gente não desiste. Eu acho que é uma coisa dos restauradores, assim, a gente está sempre disposto a ir atrás dos conhecimentos e dos recursos, né? Sim. Porque eu acho que é um perfil, acho que da maioria dos profissionais, né? E a busca do recurso, não fica parado esperando as coisas acontecerem, né? Não sei, é uma impressão que eu tenho, assim, né? Todo mundo, a gente tenta, né? A gente faz de tudo que está dentro do limite para a gente conseguir manter as peças, né? Preservar o patrimônio, conseguir desenvolver o trabalho da gente, mostrar também. E tem essa coisa, né? A gente tem um vínculo não só com o trabalho nosso, com a profissão, mas também com a comunidade, né? Eu falo assim, a gente conversa muito isso, né? Esse respeito, essa preocupação de dar o retorno também, né? Porque a gente tem os museus universitários, a gente tem uma demanda tanto da universidade, mas também da comunidade, né? A gente tem que estar sempre atento a isso, né? Porque é importante a gente abrir esse acervo, mostrar, dar acesso a isso e conservar da melhor forma, né? Então, esse envolvimento nosso também. Preocupar em orientar, explicar o que é aquilo. A gente, com arte contemporânea, inclusive, né? Uma coisa que já foge mais do conhecimento das pessoas. Acho que isso é bom, né? E como é que está o dia a dia de vocês, assim, dentro da instituição, agora com esse tempo de isolamento e quarentenas, e como é que vocês estão fazendo? Vão ao museu? Como é que está sendo as coisas? A gente tem muita demanda de muitas atividades que a gente está fazendo todo um teletrabalho, né? Assim, a maior parte da equipe. Mas não tem como você largar tudo. Então, a gente tem, dentro da nossa equipe, sou eu e mais 2 colegas que estamos fazendo inspeções, né? Vistorias, visitas ao museu, pelo menos uma vez na semana, para ver como está a coleção, as obras tanto em exposição quanto em guarda. Às vezes surgem outras necessidades, que nem eu estava falando, essa questão das esculturas de jardim, então acompanhar o projeto, acompanhar o pessoal para fazer inspeções de base, de estrutura, tudo mais, mas predominantemente trabalho em casa, né, teletrabalho. Para nós, até assim, tem muita coisa, né, porque é o que a gente fala, né, tanta coisa para a gente fazer, e papel, e documento, e tem muita coisa para fazer em casa. Então, assim, a gente mesmo
nós estamos envolvidos num banco de dados, né? O museu já tinha uma plataforma, um banco de dados, e agora ele ampliou, então está fazendo um grande banco, que inclusive antes era só da documentação, a gente tinha pequenos bancos de dados, né? Agora está reunindo tudo num grande banco. Então, nós estamos muito envolvidas de definir isso, e discussões, reunião, para definir, fazer todos os formulários de análise de estado de conservação, de tratamento, então, tem bastante coisa ali para fazer. Mas é complicado isso, né? A gente fica em casa preocupado com o que está acontecendo ali, querendo estar presente, tantos projetos que a gente tinha, né? Que nem obras que a gente queria restaurar, trabalhos que a gente queria fazer, que tiveram que ser prorrogados, né? Agora não vai dar para fazer. E a gente está seguindo também, quando a gente está dentro da universidade, a gente está seguindo a orientação da universidade. Então, não vamos abrir ainda. Estamos nos preparando para essa reabertura, né? Preocupados em como ver se vai ter que mexer em disposição de obras, como vai ser feita a limpeza, como vai ser a recepção do público. Então, a gente está também trabalhando, se preparando nesse sentido, para que, quando a gente puder abrir o museu, a gente tenha condições de receber da melhor forma, né? E dar segurança para todo mundo, não só para os visitantes, quanto para nós que trabalhamos, né? Mas é uma situação difícil. Empréstimos que a gente tinha, assim, foram suspensos, né? Por sorte, a gente não tinha muita obra fora do museu, mas isso é uma outra coisa que as instituições, que nem a gente que empresta muita obra, é uma coisa que preocupa bastante, né? Porque a gente tem empréstimos não só dentro do país, como internacionais. Para nossa sorte, quando entrou a pandemia, a gente não tinha nenhuma obra fora do Brasil, porque olha que situação. E assim, discutindo também como se posicionar com relação ao futuro, porque não está muito certo. E aí, se tiver um pedido, como que vai ficar essa situação, né? A gente só vai emprestar, o museu só vai emprestar obra quando tiver regularizada a situação, tiver segurança. Como que fica isso, né? Tudo é muito complexo, né? Esse ano é um ano de introspecção, a gente tem que voltar a rever todas as nossas, né, situações, assim, porque eu acho que ninguém estava preparado para isso, né? Todo mundo foi pego de surpresa, assim. Se preparar para o futuro, né? Porque, assim, isso aconteceu agora, a gente não sabe se viram outras ou não, então acho que também tirar um lado positivo disso com esse aprendizado, né? Da gente se organizar, se estruturar, para que se acontecer uma situação desse tipo no futuro, a gente saiba mais ou menos como se comportar, né? Ou a gente já ter alguma coisa de informação, avaliar o que a gente está fazendo, o que está sendo positivo, o que não está sendo, né? Sim, e como o Brasil é tão grande, cada instituição está passando de uma forma, né? Aqui Sim. em Pelotas, agora que a gente ficou alguns meses parado, desde março, e sem nenhum caso, a cidade tranquila, né? Tanto que a gente conseguiu trabalhar, assim, montar esse site tão longe, tão perto, montar essas atividades, tudo com a cidade tranquila e estava tudo bem, assim. E agora não, agora a coisa que chegou e chegou feio, assim. Então, dá uma aflição, uma ansiedade, né? Gera uma ansiedade muito grande. E eu acho que as pessoas do Brasil, cada um está passando por isso por um período, assim, né? Sim. É bem difícil. Tem toda essa questão, né? Tudo muito tenso, né? Ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, o que vai acontecer, né? Mas são experiências, né? A gente vai aprendendo lidar com essas situações também. Sim, com certeza. Eu acho que a gente pode ir terminando a nossa sala. Daqui a pouco eu tenho que dar aulas às 19 horas, né? Mas os alunos aqui, eu espero que eles estejam na aula também daqui a pouco. Né? Então, te agradecer mais uma vez, foi ótimo. Venha sempre à nossa sala participar, tanto assistir como participar, né? E liga o microfone para fazer perguntas para os colegas também. Pode deixar. Eu quero agradecer de novo, né, por esse convite, foi muito bom. Gostei muito de participar, de poder dividir um pouco com vocês a nossa situação, né? E agradecer todo mundo que assistiu, que prestigiou, os colegas todos aí, os amigos, muito bom isso. Conhecendo um pouquinho do trabalho da gente, alguns que não são nem da área. E a gente fica à disposição, né? Continua, deixa meu e-mail. Lá no museu a gente está sempre aberto para essas discussões, para a gente conversar, colaborar, ninguém precisar. E nessa pandemia também, para a gente ir trocando aí figurinhas, conversando sobre como vamos nos comportar, o que você está fazendo, o que não está. Então, estamos à disposição. E muito obrigada de novo.
Eu que agradeço, a Marilene botou ali também. Parabéns, Ariane, brilhante trabalho, obrigada. Segunda-feira temos que assistir a Marilene. Sim. A Marilene foi minha professora 2 vezes. Eu falei, eu fui aluna dela na FAOP e no Secor. Não, eu mandei para os alunos, agora vocês têm que assistir a professora da professora. Também esperamos ela aqui, né? Esse convite está estendido a todos os nossos colegas que quiserem participar. É um prazer receber todo mundo aqui. Então, quem não assinou ali os certificados, quer receber certificado, preencha o documento do Google ali, eu acabei de botar o endereço, né? E quem já participou das outras salas pode botar o nome no Notas Compartilhadas. Eu posso ficar um pouquinho mais aqui, esperando vocês preencherem o formulário. E agradeço, então, mais uma vez, né, a participação. A Gilca está mandando aqui parabéns, boas trocas, saudades de vocês. Gilca também foi professora minha, colega. Que bom, né? A gente tem muito também boas orientadoras, boas professoras, muita gente que contribuiu para a gente. É verdade, né? E é tão bom a gente se encontrar agora, mesmo que virtualmente, né? Isso dá um. Sim. A gente sabe que a pessoa está bem, está ali, a gente está, né? Mesmo longe, a gente está pertinho. Né? Isso que então, isso é uma coisa que a gente pode levar de positivo, acho que nessa pandemia, né? Acho que a gente está tendo, vocês estão proporcionando várias palestras, outras instituições também, né? Estão dividindo, então. É uma oportunidade, porque às vezes a gente se vê muito isolado, né? Às vezes é difícil a gente ter acesso à informação, a questão, o Brasil tão grande, às vezes é difícil a gente se deslocar, né? É verdade. E usar o meio